Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa aí no ar, Pergunte e Responderemos. O objetivo é evangelizar, o objetivo é tirar as suas dúvidas em relação à nossa fé católica, à doutrina católica. Mas de vez em quando chegam perguntas também que não estão ligadas diretamente com a fé. Aí nós damos uma opinião. A opinião fica com ela quem achar que deve, ok? Sempre que eu posso, eu indico algum livro ligado à pergunta, porque eu vou responder as perguntas de maneira rápida, para que eu possa atender o maior número de perguntas, que são muitas perguntas. Então, deixa um livro indicado para que alguém queira aprofundar o assunto possa fazer, ok? Vamos pedir à Virgem Maria, nossa Mãe, que venha em nosso auxílio sem demora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, quero começar mostrando aqui uma publicação, o livro Vocação e Missão dos Cristãos Leigos Hoje. Bonito. Dom Benedito Beni dos Santos, bispo emérito de Lorena. Dom Benedito Beni é um grande teólogo, um bispo extraordinário. Quem já ouviu as pregações do Dom Beni fica realmente impressionado com a clareza, precisão, correção, não é? Vocação e missão dos cristãos leigos. Nós estamos no ano dos leigos, então o Dom Beni presta esse serviço maravilhoso. Olha, um livro pequeno, fácil de ler, não é? É aqui da editora Canção Nova, ok? Você pode adquirir pelo telefone 12 31 86 2600. Muito bem, depois eu tenho aqui outras coisas para mostrar, mas eu quero lembrar aqui algumas coisas importantes. Temos o e-mail do programa que você pode mandar sua pergunta. Pergunte e responderemos @cançãonova.com. Depois temos também o Facebook, né? facebook.com/pergunte e responderemos CN no final. Ok? facebook.com/pergunte e responderemos CN. E você pode usar também o telefone 12 31 86 2600. Ok? Muito bem, vamos aqui para as perguntas que já estão aqui na minha mesa. Ok? Temos muitas perguntas. Bom, antes eu quero só dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui. Sejam bem-vindos. Uma alegria recebê-los aqui. Temos amigos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Quem são? Isso, pode levantar a mão que o câmera aí, nosso amigo Câmara José, vai mostrar-nos. Rio de Janeiro, ok? Brasília, Distrito Federal, São Paulo, capital, Taubaté, São Paulo, Vila Velha, no Espírito Santo. Chegou mais alguém? De onde? Belém do Pará. Hein? Belém do Pará. Belém do Pará, que beleza. Sejam bem-vindos, né? É uma alegria recebê-los todos aqui, né? Na Canção Nova e aqui no nosso programa. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Divina, via Facebook. A Divina pergunta o seguinte: na oração da paz, o padre reza, não olheis os nossos pecados. Mas Jesus não tem pecados. Será que escreveram errado? Não seria vossos pecados por nós? Não, na verdade é isso, não olheis os nossos pecados. É o nosso mesmo, Jesus não tem pecado mesmo. A única coisa que Jesus não tinha do homem era o pecado. Igual a nós, em tudo, exceto no pecado, diz a carta aos Hebreus. Então, se refere aos nossos pecados. Ok? Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Ok? Liliane, o dízimo pode ser revertido para a caridade em caso de urgência, ao invés de ser ofertado à igreja? Ô Liliane, o dízimo, de modo geral, é para a igreja, não é? Eu gosto de dizer que, quando o catecismo da igreja fala, ele não usa a palavra dízimo, ele diz no quinto artigo, no quinto mandamento sobre a igreja, o dízimo diz, o catecismo diz assim,
porque os fiéis católicos estão obrigados a ajudar a igreja em suas necessidades materiais, conforme a condição de cada um. Não fala em 10%, não fala em dízimo. Então, eu penso o seguinte: você pode fazer uma parte da sua doação para a igreja e uma parte para uma obra de caridade, ok? Porque a igreja não especifica, não amarra que você tem que colocar ali os 10%. Tem gente que dá mais de 10%, tem gente que dá menos. A igreja fala conforme a condição de cada um, ok? A pessoa que está desempregada não precisa dar nada, está desempregada, não recebe nada, ok? E quem recebe muito pode dar mais. Muito bem. Rafaela Abrantes: existem anjos da guarda? Sim. Na Bíblia fala sobre os anjos da guarda? Opa! Jesus fala claro sobre os anjos da guarda. Você pegar aqui, né? Evangelho de São Mateus, pelo capítulo 18, Jesus fala claro. Quando ele fala das crianças, né? A gente não pode escandalizar uma criança, seria melhor de amarrar no pescoço uma pedra pesada e se jogar dentro de um rio, do que escandalizar uma criança. Escandalizar quer dizer o quê? Você levar uma criança para o mau caminho, você levar uma criança a pecar, né? Você quebrar a inocência da criança. E Jesus fala, porque os seus anjos assistem diante do Pai. Então aí a igreja vê. Por isso que a igreja, né, celebra a festa do anjo da guarda no dia 2 de outubro. Né? É uma realidade. Os santos falaram muito do anjo da guarda. Padre Pio, então, conversava com o anjo da guarda dele, recebia as orientações. E nós devemos invocar muito o anjo da guarda. Aquela oração do anjo da guarda: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a gente precisa rezar todos os dias. Ora, se Deus incumbe um anjo para nos proteger, meu Deus, só não apela para esse anjo quem não tiver juízo. O tanto de perigo que a gente sofre nessa vida, né? Perigos de tentações, perigo de acidentes, perigo de tantas coisas, né? Chama o anjo da guarda, né? Não tenha dúvida não, a igreja confirma essa realidade. Eu tenho aqui, inclusive, um livro que eu escrevi sobre os anjos, mas aí não só sobre o anjo da guarda, sobre todo. E aqui, o que eu escrevi aqui? O que a igreja ensina? Especialmente os santos doutores da igreja. O que eles falaram? Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Afonso de Ligório, os doutores daqui, o que eles falam? Qual foi o pecado dos anjos? Como é que os anjos agem? Como é que nós devemos rezar aos anjos? E aqui tem uma coisa belíssima que eu coloquei nesse livro: 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Inclusive tem uma catequese aqui inteirinha sobre o demônio, do Papa João Paulo II. É um primor essas 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Sabe, a gente tem que entender os anjos direito. Tem muita fantasia aí sobre os anjos, né? A igreja só sabe o nome de 3 anjos: Miguel, Gabriel e Rafael. A igreja não fala em outro nome. Mas tem gente que sabe uma porção de nome de anjos. Será que é mesmo? Eu não sei. Se a igreja não sabe, eu sei. Opa! O que a igreja não sabe, eu também não sei. Depois, estamos aqui a pergunta do Tiago Ferreira: eu posso vender ou rifar um sacramental? Pode, Tiago, desde que ele não esteja bento. Qualquer loja que você vai aí, né, que vende produtos religiosos, tudo ali é sacramental, né? Mas não deve estar bento. Então, se você tem uma água benta, você não pode vender e comercializar. Aí você pode doar. Tá? Mas, por exemplo, a venda de terço, a venda de crucifixo, a venda de imagens, que são sacramentais, você pode ser comercializada antes de ser abençoada. Tá? Helena Zoccoli: ainda não consegui me acostumar com a adição dos mistérios luminosos no rosário, e acho que agora, que são 4 grupos de 5 mistérios, não faz sentido dizer que estamos rezando o terço. Não seria correto dizer que estamos rezando 1/4 do Santo Rosário? Helena, de fato é 1/4 do Santo Rosário, agora são 4 terços. Mas a palavra terço ficou tão assim encarnada no povo que tira o terço aí da conotação matemática, né, de ser uma terça parte. Deixa o terço aí agora com, não sei, um nome assim simbólico dessas 4 partes do Rosário, ok? Eu penso que assim resolve a situação.
Agora, foi bonito, excelente o Papa João Paulo II introduzir o quarto terço dentro do rosário, porque faltava realmente, na meditação da vida de Jesus, faltava a vida pública. Porque era um mistério gozoso, pulava para o mistério doloroso e glorioso, pulou a vida pública, né? O batismo, o milagre de Caná, a inauguração do reino de Deus, a transfiguração, a Eucaristia. Então o Papa João Paulo II fez uma coisa muito bonita, muito boa, né? Muito bem. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, aliás, é esta mesmo que eu já respondi aqui. Não é outra pergunta. Eu gostaria de saber se existe algum documento da igreja que explica qual a melhor forma de carregar o Cristo Eucarístico para um doente. Porque na minha paróquia, os ministros da Sagrada Comunhão estão proibidos de levar o Cristo sobre o peito. E a orientação que foi feita é que devem colocar dentro da bolsa. Olha, confesso que eu já li quase que todos os documentos da igreja que falam sobre a Eucaristia, e quando fala do ministro da Eucaristia, não especifica como é que ele deve levar. Eu penso que ele levando de maneira digna, né, coloca ali realmente no recipiente adequado, né? Ele pode colocar no bolso, perto do peito, pode colocar na bolsa. O importante é ter respeito, né? Há um milagre eucarístico que aconteceu na Europa, que foi o quê? Um padre foi levar a Eucaristia para um doente, o que ele fez? Ele pegou a Eucaristia, colocou dentro do breviário dele e foi embora. Quando ele chegou, a Eucaristia tinha transformado em sangue, manchou todo o breviário. Quer dizer, o Cristo manifestou a falta de respeito com ele ali, né? Então se coloca dentro da teca, aquela caixinha dourada, põe ali na teca, entendeu? Eu acho que carregando na mão, ou no bolso, ou na bolsa, com respeito. Agora, se o pároco deu alguma orientação, vamos obedecer o pároco, né? Ele deve ter também aí as suas razões. Mas eu não encontrei nem na Redemptione Sacramento, nem em outros documentos, né, sobre a Eucaristia, não encontrei nem no Missal Romano, que tem mais de 400 parágrafos das instruções gerais, também não encontrei nada sobre isso. Anne Rocha, onde se encontra hoje a Arca da Aliança construída por Moisés, Arão, etc. Olha, essa arca ninguém sabe. Essa arca era uma arca de madeira. Olha, Moisés foi 1.200 anos antes de Cristo, portanto, há 3.200 anos atrás. É claro que essa madeira apodreceu. A menos que por um milagre de Deus, ela tenha ficado guardada em algum lugar. Mas ninguém sabe, ninguém encontrou, não é? Por que a gente sabe que existia essa arca? Porque está na Bíblia, e porque tem muitos objetos da arqueologia, né, que aparecem no desenho. Eu mesmo vi lá na sinagoga de Cafarnaum, em Jerusalém, né, lá nas escavações, tem a arca feita em relevo nas paredes da sinagoga. Então, há uma realidade que realmente ela existiu, né? Ela simboliza para nós hoje o sacrário. Para os judeus, era onde estavam ali as tábuas da lei, aquela vara de Moisés, que ele fazia os milagres, e o maná. Olha, o que significa o maná? A Eucaristia. O que significa, né, as tábuas da lei? A Escritura Sagrada, né? Ou seja, tudo que se refere a Deus. Muito bem. Uma pessoa que pede para não ser identificada, ela pergunta o seguinte: a psicopedagoga do meu filho indicou uma técnica chamada Access Consciousness, da física quântica. Isso tem algo a ver com o espiritual? Olha, eu sou físico, já estudei física quântica. Física quântica não tem nada a ver com espiritualidade. Física quântica é física. O que a quântica estuda? A física quântica estuda o átomo na sua profundidade. Por exemplo, você olha uma lâmpada branca dessa aí. Como é que é feita essa luz? Essa luz é feita assim, né? Um elétron, quando desce de uma camada mais energética para uma camada menos energética, ele perde energia, ele emite um chamado fóton, um pacote mínimo de energia, ok? Só que isso acontece aos milhões ao mesmo tempo. Então você tem a luz. Isso é física quântica. Aí você tem toda a mecânica relativística relacionada, você tem um monte de coisas, as equações de de Broglie, as equações de Einstein, equações, né, não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é física, é coisa natural.
A espiritualidade é sobrenatural. Tem gente que quer juntar as duas coisas, mas esse dia eu conversava com um amigo meu, que inclusive é doutor em astrofísica, né? E ele dizia a mesma coisa, não tem nada a ver. E é um rapaz de Deus, né? É do Opus Dei, não tem nada a ver. Física quântica é uma coisa, né? Espiritualidade é outra coisa. Não se deve misturar as duas coisas. Muito bem, não quer ser identificado. Por favor, é correto participar da constelação familiar? Olha, constelação familiar é uma psicopedagogia, assim estão chamando, que foi desenvolvida por Bert Hellinger. Quem é Bert Hellinger? Bert Hellinger ele foi sacerdote, deixou a Igreja Católica porque ele disse que discordava de uma série de ensinamentos da Igreja. Já não gostei disso. Isso eu li num livro dele. E segundo, ele diz que acredita na reencarnação. Ora, então, eu, sinceramente, eu não jamais usaria as técnicas da constelação familiar, sabendo que o seu autor, desenvolvimento, aceita a reencarnação, a Igreja Católica não aceita. Então, já fica aí alguma coisa um pouco diferente, ok? Traz aqui para mim, que eu não estou conseguindo ler. É o nome do livro dele. Não, é bom dar o nome do livro, porque aí as pessoas que quiserem podem consultar. As Igrejas e o Seu Deus. As Igrejas e o Seu Deus. Bert Hellinger, é alemão. Hellinger, ok? Aí você pode ter você pode ler, você lê no próprio livro e chega à conclusão que você quiser, entendeu? Muito bem. A igreja não fala nada sobre isso, porque não é da área da igreja, psicoterapia, coisas desse tipo. É o que eu digo, às vezes a pergunta vem, não tem uma posição da igreja, então eu dou uma opinião, né? Agora, alguém que acha que deve seguir, problema é de cada um, né? Muito bem. Edmundo Guerra, gostaria de saber por que os padres, em grande quantidade, não usam mais batina. Bom, a batina não é obrigatória. Até o Concílio Vaticano II, de 1965, a batina era obrigatória. Todos os padres, e até seminaristas, usavam batina. A partir do concílio, a igreja não obriga mais a batina. Mas o Código de Direito Canônico coloca o seguinte: qual é a veste do sacerdote? Ou ele deve usar a batina, se ele quiser, também não é proibido. Ou então o clergyman, é aquele colarinho branco, né? Onde o padre não usa a batina, ele usa colarinho com a camisa e a calça, às vezes paletó também. Então, é o que o Código de Direito Canônico recomenda, né? Para o sacerdote. E eu acho bom o sacerdote usar, sabe, uma veste que o identifique. Porque o sacerdote é alguém especial no meio do povo, é alguém que Deus tira do povo, tanto é que ele não se casa, não constitui família. Por quê? Porque ele vai ser aquele intermediário entre o povo e Deus. Ele oferece os sacrifícios a Deus, ele perdoa em nome de Deus. Então é bom que o sacerdote, ele tenha um sinal de sacerdote. Eu lembro que um dia, coisa interessante, eu fui pregar um retiro lá em Recife. E aí fui para São Paulo, fui pegar o avião. Quando eu entrei na sala de embarque, eu vi um padre de clergyman, roupa preta e tal, e eu estava querendo me confessar. Eu falei, já sei, vou confessar no avião. Vou deixar meus pecados a 10 mil metros de altura. Espero que o avião não caia. Aí o avião subiu, desceu, as pessoas sentaram e tal. Quando ele entrou em voo de cruzeiro, que liberou para a gente andar lá em cima, eu fui lá, sentei do lado dele e disse: o senhor é padre? Sim. Não, sou bispo. Era o bispo, Dom Cavalheira, da Paraíba. Ele já está emérito. O senhor poderia me confessar? Sim, claro, pode sentar aqui. Confessei. Se ele não tivesse vestido de padre, vamos dizer assim, eu não ia poder confessar. Ok? Então, eu acho que o padre, pelo menos, ele precisa ter escrito aqui, Padre Pedro, Padre... No Exército é interessante, né? O Exército, todos os soldados, sargentos, cabos, soldado, capitão, major, coronel, general, ele está escrito aqui, ó, General fulano, Major fulano, Cadete fulano, entendeu?
E fardado. Se o soldado anda fardado, a polícia anda fardado, o médico anda de branco, o dentista anda de branco, eu acho que o padre também devia ter a vestimenta dele, para ficar identificado, né? É bonito isso. Depois aqui a pergunta, vamos ver aqui, Doug Gutierrez. O mal físico, como por exemplo catástrofes e pessoas que nascem com deficiência, entraram no mundo pelo pecado original ou já existiam antes? Entraram no mundo pelo pecado original, não tenha dúvida, ok? A igreja deixa bem claro, o salário do pecado é a morte. E a igreja ensina o seguinte, que o mal que está na natureza também, tufões, furacões, incêndios descontrolados, tudo isso foi culpa do pecado do homem, desde o pecado original até hoje. Tá? Porque é só você ver no Gênesis, por exemplo, né? Eu escrevi um livro sobre o pecado original. É tão importante o pecado original, eu escrevi um livro inteiro sobre o pecado original. Ali, Deus fala para Adão, Adão, agora, meu filho, você vai ter que tirar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Agora, ele disse, está aqui, meu amigo Bruno, aqui, ó, o pecado original, o que a igreja ensina. Olha, isso aqui é muito importante. Jesus veio por causa do pecado original. A igreja fala, se não fosse o pecado original, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Ele veio para arrancar o pecado. É o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. O primeiro e pecado básico é o pecado original, que trouxe a nós todos toda a fraqueza que nós temos. O pecado original deixou a nossa inteligência nublada, deixou a nossa vontade enfraquecida, deixou a nossa liberdade perturbada, né? Deixou surgir dentro de nós paixões desordenadas, soberba, orgulho, vaidade, arrogância, né? Raiva, ódio, inveja, preguiça, tudo é fruto do pecado original. Por isso que Jesus falou para os apóstolos no Horto das Oliveiras, quando ele mandou os apóstolos rezarem pelo menos 1 hora com ele, e eles dormiram, Jesus falou para eles, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é a carne? A natureza humana. A natureza humana, por isso que nós precisamos dos sacramentos, da oração, da mortificação, para fortalecer, é a graça de Cristo que reverte o pecado original. Ok? Quem não tem a graça de Cristo, que vem a nós pelos sacramentos, principalmente pela Eucaristia, pela confissão, depois do batismo, né? Não tem a força espiritual para lutar contra as nossas misérias. Essa é a realidade. Jesus falou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Quem não tem Jesus, não tem a graça dele, sofre para danar. Ok? Porque não tem força, né? Eu tenho um livro que explica essas coisas bem, o porquê do sofrimento na nossa história e como enfrentar o sofrimento, sofrendo na fé, né? Como é que só tem um jeito de sofrer bem, sofrer na fé. O que é sofrer na fé? É você oferecer o seu sofrimento para Deus, não é? Pela salvação do mundo, porque São Paulo fala bem claro, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Cristo já passou pela paixão dele, mas a igreja está passando ainda, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós sofremos na fé, sem revolta, sem lamúria, sem ficar acusando os outros, a gente oferece a Deus, naquele cálice da missa, junto com o cálice de Cristo, nós estamos ajudando Deus a salvar a humanidade. Então, é o sofrer na fé, né? Não tem outro jeito de sofrer em paz, a não ser sofrer na fé. Esse livro aqui detalha toda essa realidade aí. Muito bem. Igor, de Itapecerica, queria que o senhor falasse um pouco sobre os ministérios, intercessão, pregação, música, como saber qual é o meu ministério. Ô Igor, ministério quer dizer serviço. Serviço na igreja tem muitos, né?
Deus fez assim para que ninguém fosse autossuficiente na igreja. Um precisasse do outro. É aquilo que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, né? Lá no capítulo 12. A cabeça não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. O olho não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Precisa. Então, na igreja, todo mundo precisa de todo mundo. Então, são os ministérios, serviços. Agora, tem ministério de pregação. Deus capacita as pessoas para cada tipo de serviço, né? Eu fui chamado para o ministério de pregação. Por quê? Pude fazer teologia, pude estudar muito, fui professor 40 anos, então tenho a didática do magistério. Então, Deus aproveita o natural e põe aí o sobrenatural. O outro tem um dom da música. Eu não sei tocar nada, ok? Se alguém me colocar para cantar, para tocar, não vai ter encontro. Ou se alguém me colocar na cozinha também, não vai ter comida. Porque a única coisa que eu sei fazer, que eu aprendi com a minha esposa, foi fazer café. A única coisa. Eu nunca fiz uma panela de arroz, de verdade. Porque eu não precisei fazer. A minha esposa fazia. Agora eu almoço na casa dos filhos, porque ela morreu. Mas entende, o que eu estou querendo dizer com isso? Não me ponha na cozinha, não me ponha para tocar, me ponha para pregar. Aí eu vou fazer. Quer dizer, então, cada um na igreja... Agora, como é que a pessoa... Ele está perguntando aqui, como é que eu descubro o meu ministério? É fácil. Aquilo que você sabe fazer, e que você começa a fazer, e os outros começam a dizer que você foi bem. Oh, você fez uma palestra, você foi bem. Opa, continua. Oh, você fez a comida ficou ótima, continua. Oh, você... enquanto ele fala que... você fez isso, você saiu muito bem. Continua. Entende? Eu escrevi um livro, está por aqui. Sabe por que eu escrevo esses livros? Está aqui, só um minutinho. Como fazer a vontade de Deus? Eu escrevo livros, sabe por quê? Exatamente para responder essas perguntas. Estou há 50 anos trabalhando na igreja. Desde que eu conheci o Sr. Jonas há 48 anos atrás, eu trabalho. Então, essas perguntas, eu sinto que o povo fica sem resposta, eu procuro pesquisar o que a igreja ensina e tal, e transformar em livro. O que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus, Deus põe no seu coração. Sabe? Deus põe. E outra coisa, Deus vai te empurrando naquela direção. O que você gosta de fazer? Eu gosto de cozinhar, vai para a cozinha. Eu gosto de varrer, vai varrer. Eu gosto de pregar, vai pregar. Agora, sinta se você foi bem. Como é que você sabe se você foi bem? As pessoas falam. Olha, você foi bem, me tocou. Então, continua. Entende? É isso mais ou menos, tá? Não tem uma receita assim exata para você descobrir qual é a sua vocação. Mas é importante descobrir a vocação. Nós estamos no mês de agosto, é o mês das vocações. É importante isso. Agora, reze, né? Senhor, mostra para mim qual é a minha vocação. Eu tive uma experiência fantástica disso. Eu estava no Exército Brasileiro, faltava um ano para sair oficial do Exército na Academia Militar. Eu saí no último ano porque eu queria ser professor. Algo batia dentro de mim, você vai ser professor. Eu lecionei 40 anos como professor. E continuo sendo professor, só que agora não mais de física e matemática, mas de teologia. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, a gente volta já aí para responder as perguntas que vão aparecer ali no plasma. Muito bem, de volta já com o nosso programa. Olha, eu acho que quase não deu tempo de você correr no banheiro, né? Já voltamos. Por que então a Canção Nova tem que pedir a sua colaboração? Porque ela não tem propaganda, você viu aí, não tem comerciais. O intervalo é de, no máximo, 3 minutos, ok? E é por isso que você recebe na sua casa, olha, o boleto para você contribuir com a Canção Nova. Não está chegando mais a revista impressa, a revista agora é online, ok? Pela internet, mas você recebe aí, né, essa cartinha do Padre Jonas, né? Temos a missão contínua de evangelizar. E aqui vem o boleto para você ajudar, ok? Aqui tem esse código de barra, você pode pagar pelo celular, né? Quem tem um aplicativo do banco para pagar pelo celular, é só você posicionar o celular aqui, abre o aplicativo, posiciona aqui, pronto, você já paga pelo celular, não precisa ir no banco, nem casa lotérica, nem nada, é a melhor maneira, ok? Ou então você pode fazer pelo débito automático, autoriza o banco a debitar na sua conta
Gente, isso aqui é para salvar almas. Quantas pessoas recebem a Canção Nova, quanta gente foi curada através de missa, assistindo palestras, não é verdade? Quantas famílias reestruturadas. Eu sei, sabe, que eu ando pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil, Estados Unidos, fui lá no Japão, tinha gente assistindo a Canção Nova pela internet, no Japão. Ok? Quer dizer, isso custa, o satélite é caríssimo, a Canção Nova tem mais de 500 retransmissoras. Para você ter uma retransmissora numa cidade, você tem que ter o terreno, tem que ter o aluguel, tem que ter o técnico, tem que ter o equipamento. Gente, isso tudo custa. E agora tudo digitalizado, né? Saiu do sistema antigo, né? Analógico para o digital. É uma fortuna para fazer essa virada. Mas olha, como a providência divina é maravilhosa. Não para. A coisa está... Porque senão está sempre com dívida, mas está sempre indo para frente. Mas a Canção Nova pede a tua ajuda. Aqui eu tenho o livrinho das crianças, né? O Canção Nova Kids, né? Maravilha, para as crianças, tudo para a criança, histórias para a criança, entretenimento para as crianças. Então, o pai, a mãe, quiser que a criança receba, aí tem aqui o boleto para os pais pedirem, porque a revista tem um custo, né? É custo de correio, custo de impressão e o custo do banco para receber o boleto. Então, é preciso que a pessoa seja um contribuinte para receber essa revista. E é maravilhosa, depois que você usar na sua casa, pode passar para outras famílias, entendeu? Isso tudo é muito importante. E eu quero lembrar também que você pode acessar o clube.cancionova.com para você fazer a sua contribuição, ou aumentar a contribuição, ou pelo telefone, bem conhecido, 12 31 86 2600. Agora, outra coisa muito boa, você pode assistir qualquer programa da Canção Nova, que já foi ao ar, se você entrar aí no youtube.play Canção Nova. Você assiste os programas que já foram, né, missa, etc., palestras que você quiser assistir, gratuitamente, não paga nada por isso. Muito bom. Antes de responder as perguntas ali, a primeira vai ser do Dom Henrique Soares, que é bispo lá de Palmares, que vai responder. Antes eu quero mostrar aqui, rapidamente, alguns livros. Né? Livro é coisa que forma a gente de maneira muito boa. 100 mensagens para a alma. Esse livro foi eu que escrevi. 100 meditações para a alma, baseadas sempre na palavra de Deus. 100 mensagens para a nossa alma. Ok? Porque sou católico. Muita gente me pergunta, como é que eu falo de Deus para uma pessoa que não é católica? Esse livro aqui, eu escrevi faz uns 10 anos. Um filho meu, o mais velho, o Mateus, um dia, nós fomos passar uma semana na praia, eles me levaram, e eu caminhando com ele lá na areia, ele disse, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Ele tinha 33 anos, hoje está com 46. Eu disse, Mateus, que livro é esse? Porque eu sou católico. Mas peraí, você não sabe por que eu sou católico? Sei, pai, eu sei, mas tem muito amigo meu que não sabe. Então eu queria um livro que eu pudesse dar para eles. Eu falei, entendi, eu vou escrever. Quando eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi escrever esse livro aqui. Porque sou católico. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, como esse livro tem sido importante. Esse aqui está na 31ª edição. Cada edição são 3.000 volumes. Ou seja, o povo precisa disso. Por que eu sou católico? Por que eu vou à missa? Por que eu sigo o Papa? Por que eu venero os santos? Por que eu vou à missa? Por que eu me confesso? Por que eu vou? Por que eu sou católico? São Pedro fala, apresentai aos outros a razão da vossa esperança, da vossa fé. Nós temos que saber apresentar isso, né? Bom, vamos em frente com as nossas perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta aqui de alguém que ligou, Vera Lúcia de Siqueira, Passa Quatro, Minas Gerais. Por que Deus entregou a lei ao povo no deserto? O que ele queria com isso? Olha, no deserto, uma coisa muito bonita, né? Eu estou escrevendo um curso bíblico, estou tendo que aprofundar o estudo disso daqui, exatamente do Êxodo. Quando aquele povo saiu do Egito, estava escravizado pelo faraó, Deus chamou Moisés, liberta meu povo, eu te dou poder. Né? Aquelas 10 pragas do Egito, até que o faraó libertou. Quando aquele povo saiu do Egito, aquele povo sentiu que ele era um povo conduzido por Deus. Porque ele saiu milagrosamente do Egito. Como né? Deus libertou o povo com um braço forte, mão forte e braço estendido. Está lá no Êxodo, né?
Então aquele povo sentiu que ele era o povo de Deus. Olha, se ele é o povo de Deus, Deus no deserto fez uma aliança com o povo. Que aliança é essa? Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Está aqui o sinal da aliança, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, a lei e a aliança são duas coisas que selaram o povo judeu como povo de Deus, do qual ia um dia nascer o Salvador. Então, por isso que Deus deu a lei para aquele povo. É uma lei que não é a mesma que depois Jesus atualizou no Sermão da Montanha, porque era uma lei para aquela realidade, aquele povo que tinha aquela influência, né, ainda do Código de Hammurabi, etc. Tal. Depois Jesus leva a lei à perfeição, né? São 2 montes, né? O Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, depois o monte onde Jesus celebrou as bem-aventuranças, né? Atualizando essa lei. Não, Deus deu essa lei exatamente por isso, para que aquele povo, né, seguisse o seu caminho. E o ponto fundamental da lei qual era? Era o povo ter um único Deus, porque todos os povos que circundavam Israel, filisteus, amorreus, jebuseus, amalecitas, todos eram politeístas, adoravam a função de Deus, que não eram Deus, coisa nenhuma. Então Deus tinha que pôr na cabeça daquele povo que o único Deus verdadeiro era Ele, Javé, que apareceu para Moisés na sarça ardente. Apareceu não, se manifestou, né? Porque aquele povo tinha uma tentação terrível de adorar os deuses. Então a lei era exatamente para que aquele povo amasse o seu Deus e obedecesse o seu Deus. Tanto assim, uma coisa muito interessante, você pega a Bíblia, o capítulo mais longo da Bíblia, né? Dos Salmos, exatamente o capítulo que fala da lei, né? O Salmo 118, né? Como ele né, usa todos aqueles mais de 170 versículos para falar da lei de Deus, porque era assim sinal da aliança com o povo. Dom Henrique, qual é a pergunta que Dom Henrique vai responder para nós? A pergunta dele é a seguinte, cadê a pergunta do Dom Henrique? Está aqui, é tanto papel aqui na minha frente. Dom Henrique, a relação sexual interrompida, o chamado coito interrompido, é pecado? Por quê? Vai responder para nós. Sim, o coito interrompido é pecado. Né? A vida sexual do casal, as intimidades do casal, veja, pertencem ao casal. Vou dizer uma coisa, uma cama de casal é estreita demais para ter um padre no meio, tá certo? Não, é a celebração do amor entre esposo e esposa. E o amor humano, o ato sexual humano, não é como o ato sexual de animal. Os animais têm o ato sexual ali programado para a procriação e pronto. O ato sexual entre duas pessoas é muito bonito, porque é um dizer eu te amo, tem uma subjetividade, tem o carinho, tem a carícia, e a igreja não se mete nisso. O que a igreja recomenda é, primeiro, que essas carícias, esse amor, seja no respeito, na veneração, sem violentar um ao outro. Né? Em cada carícia, você está dizendo um eu te amo. Depois que o ato sexual termine, né, a linguagem, o corpo tem uma linguagem, porque o corpo foi criado por Deus. Termine, né, naquela fusão entre homem e mulher como Deus sonhou. E que termine com a ejaculação. Esse é o ato sexual completo e deve ser assim. Qualquer outro modo de interromper esse ato sexual que torne prazer pelo prazer, sem essa celebração do amor, né, não condiz com a dignidade, com a beleza, com a finalidade do ato sexual. O coito interrompido é sim um ato sexual imperfeito e, portanto, não corresponde nem à dinâmica natural do ato sexual, nem o que Deus pensou para a relação de amor entre homem e mulher. Está aí. O povo faz muitas perguntas sobre a vida sexual no casamento. Por isso, eu escrevi um livro. Inclusive, submeti esse livro ao nosso bispo, Dom Beni, o mesmo que escreveu esse livrinho que eu mostrei aqui, Dom Benedito Beni, Vida Sexual no Casamento. Por quê? Eu recebo muita pergunta assim, professor, o que um casal católico pode ou não pode fazer em termos de vida sexual? Então, esse livro aqui é para responder quem tem dúvidas sobre isso,
né? E eu passei para o Dom Benedito Beni, ele colocou aqui o imprimatur dele. O que é o imprimatur? O imprimatur é a autorização que o bispo dá para que um livro seja publicado, quando é um livro sobre doutrina, né? Para que eu não sou teólogo, não sou padre nem nada, então todos os meus livros de doutrina eu levo para o bispo colocar a sua autorização de publicação. Ok, eu quero aproveitar para fazer um comentário aqui que os bispos estão pedindo. Vocês estão acompanhando na internet aí, ou mesmo na televisão, a CNBB, né, está pedindo para o povo católico se mobilizar contra uma ação que aquele partido político PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a aprovação do aborto até a 12ª semana de gestação. Um crime hediondo. Matar uma criança com 12 semanas no ventre da mãe, a criança está todinha formada, só falta crescer. Entende? E um absurdo jurídico é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal não foi feito para fazer leis. O Supremo Tribunal Federal é para fiscalizar o cumprimento das leis. Mas como aqueles que querem aprovar o aborto não conseguem aprovar no Congresso, porque o povo tem lá seus 500 e tantos deputados, os deputados sofrem, né, o pedido do povo, sobretudo católico, também evangélico, para não aprovar o aborto, então estão escapando para o Supremo Tribunal Federal. É o chamado ativismo jurídico, é uma burla jurídica, ok? É uma fraude jurídica que está sendo feita. Agora, no dia 3 de agosto e dia 6 de agosto, haverá duas audiências públicas do Supremo Tribunal Federal para discutirem se o Supremo pode ou não aprovar o aborto. O Supremo não pode aprovar o aborto. O Supremo não foi feito para fazer leis. O Supremo Tribunal Federal é para fiscalizar o cumprimento da Constituição. Mas, se a gente bobear, o Supremo aprova e tem que se cumprir. E aí o que vai acontecer? O aborto vai ser liberado no Brasil. Então os bispos estão pedindo orações, mobilização. Quem puder escrever para os deputados, dizer para os deputados: seu deputado, reclame. Não é direito do Supremo Tribunal Federal fazer leis. É o direito do Congresso. O Congresso teria que bater os pés e dizer: não, isso aqui é atribuição do Congresso, não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Onde é que está o respeito entre os três poderes? Na democracia, temos 3 poderes interdependentes: executivo, legislativo e judiciário. Um não pode assumir o papel do outro, senão você quebra a democracia. É o que está acontecendo com a questão do aborto. E se acontece isso com o aborto, daqui a pouco vem a eutanásia. Já fizeram isso com a manipulação de embriões, que não tinha que ser aprovado pelo Supremo, tinha que ser aprovado pelo Congresso. Mas 500 e tantos deputados permite que 11 juízes façam o que era o papel deles fazer. É isso que os bispos estão alertando, a CNBB está alertando, que os católicos se mobilizem para defender, né, a vida e não permitir que o Supremo defina uma coisa que não é da competência dele. Bom, vamos aqui para as perguntas que chegaram por e-mail. Marcelo Fragoso, Natal, Rio Grande do Norte. Quero saber se Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, tem poder ou ela só pode interceder por nós. Tem algum livro para aprofundar nesse assunto? Olha, Nossa Senhora tem poder. Não é um poder pessoal dela, é um poder de Mãe de Deus. Nas bodas de Caná, ela tinha poder para transformar água em vinho? Não tinha. O que ela fez? Meu filho, ele não tem mais vinho. Dá um jeito. E ele dá um jeito. Então, o poder de Nossa Senhora é o poder de Mãe de Deus. O que a sua mãe pede para você que você não faz? Agora, você imagina Jesus, que é o melhor filho que existe. Esse é o poder de Nossa Senhora, né? Por isso que a igreja ensina: pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende, né? Um livro que a pessoa pede para indicar: A Mulher do Apocalipse. Esse livro eu coloquei todos os dogmas sobre Nossa Senhora, os 4 dogmas, explicado, detalhado, né? Imaculada Conceição, Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, Assunção aos Céus. E depois todas as devoções à Virgem Maria.
mãe de Deus, mãe da igreja, medianeira de todas as graças, né? Aquela que esmaga a cabeça da serpente. Então, um livro sobre Maria, bastante completo, a mulher do Apocalipse. Tem outros na Canção Nova aqui também, tá? Muito bem, pode passar. Ludiera. Por que falam que José é carpinteiro, sendo que a teologia explica que nesta época os filhos seguiam a profissão dos pais? José não era descendente de Davi, que era agricultor? Bom, era descendente de Davi, mas peraí, mas Davi é 1000 anos antes de José. Está certo? 1000 anos antes de José. O pai de José não era agricultor. O pai de José devia ser carpinteiro. E o carpinteiro, para os judeus, não é só aquele que trabalhava com a madeira, não. Israel não tem muita madeira. Não tem. Israel sabe que a única madeira que tem em Israel é a oliveira. E eles não cortam a oliveira, porque a oliveira dá azeitona, que faz o óleo, que é fundamental para eles. Então, o carpinteiro, para o judeu do tempo de São José, é aquele homem que também fazia casas. Ok? Fazia coisas de madeira, mas também ele construía as casas como um todo. É isso, aprendeu exatamente com seus pais. Gabriel Ribeiro, de Aracaju, gostaria que me explicasse a situação do grupo dos apóstolos após a morte de Judas. Se Paulo também é apóstolo e Matias entrou no lugar do traidor, então temos 13 apóstolos? Não, temos 12. Paulo é apóstolo, mas não é o apóstolo do grupo dos apóstolos. Por que o grupo dos apóstolos são 12? Jesus escolheu 12. Por quê? Porque os 12 apóstolos, eles sucedem as 12 tribos de Israel, que era como que a igreja no Antigo Testamento. Jacó, que depois passou a chamar, ele tinha 12 filhos. José, Benjamim, Judá, Asser, né? Os 12 filhos de Jacó. Quando Cristo escolheu os 12 apóstolos, ele quis mostrar o quê? Os apóstolos são sucessores de Israel, há uma continuidade. Quando morre Judas, ele escolhe Matias, para completar os 12. Agora, depois vieram uma porção de outros. Paulo, Barnabé, Tito, Timóteo, Silas, todos são apóstolos, mas não são apóstolos do colégio apostólico original, que significa a sucessão de Israel. É isso. Luzia Valença, é sócia evangelizadora do Distrito Federal. Gostaria de saber a opinião da Igreja Católica sobre a constelação familiar técnica psicológica. Eu já falei sobre isso hoje, então não preciso falar. Né? O livro do Bert Hellinger, né? Que infelizmente ele, né, aceita aí a reencarnação e diz que deixou de ser padre porque discordava de certas coisas da igreja. Vamos lá. Gostaria de saber o que o Catecismo da Igreja Católica revela sobre a lei da atração. Não fala nada. Essa lei da atração está ligada com física quântica, aquilo que eu já expliquei também. O Catecismo não fala nada, porque física quântica e lei da atração não é nada sobrenatural, é natural, é físico. A palavra física, do grego, quer dizer natureza. Tudo que é físico é natural, não é sobrenatural, ok? Podemos chamar Jesus Cristo de Pai? Tânia Lisboa. Tânia, às vezes as pessoas usam esse meu bom Pai Jesus. Não é no sentido do Pai como Deus Pai da Santíssima Trindade. Pai no sentido de aquele que acolhe, que orienta, que guia, né? Então, teologicamente, Jesus é o Filho do Pai eterno. Mas, carinhosamente, as pessoas chamam de Pai, no sentido da orientação que Jesus dá, como todo pai. Não há nada que questionar sobre isso. Raquel Carielo, meu filho foi batizado na Igreja Católica, e os seus padrinhos são meu irmão e minha cunhada. Minha cunhada é batizada na Igreja Católica, meu irmão foi batizado na Igreja Evangélica, porém hoje vai à Igreja Católica. O batismo do meu filho é válido? É válido. Olha, o batismo sempre é válido. O padre batizou, ou alguém batizou, mesmo que não tenha padrinho, o batismo é válido. A igreja exige o padrinho e a madrinha, por quê? Para ajudar os pais na educação religiosa da criança. Mas, por exemplo, se uma criança está morrendo, não tem
não dá tempo de chamar um padre, qualquer pessoa pode pegar um pouco d'água e batizar. Eu derramar água 3 vezes na cabeça da pessoa, porque 3 vezes? Porque a criança vai ser templo da Santíssima Trindade a partir do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Pronto. Não precisa padrinho nem nada. Depois você leva lá na igreja para se a criança não morrer. Ou o adulto, né, também. Aí completa o rito do batismo, mas não repete o batismo em si. Porque o batismo não pode ser repetido. Ok? Então o batismo é válido, né? A igreja exige que os padrinhos sejam católicos, crismados, batizados, tenha feito primeira comunhão. Claro, porque o padrinho vai ser um exemplo afilhado, então tem que ser. Mas, se batizou com alguém que é padrinho, nem católico o batismo valeu? Valeu. Foi feita uma coisa ilícita, mas o batismo foi válido. A gente tem que separar aquilo que é válido daquilo que é lícito. Por exemplo, essa explicação é importante. Se alguém roubar uma nota de R$100, é lícito? Não, não é lícito. É crime. Mas se essa nota vale? Vale. Se não valesse, ele não roubava. Tá certo? Se ele pegar a nota e for comprar, ele vai comprar o que ele quiser, porque a nota vale. Foi ilícito ele adquirir aquela nota, mas a nota vale. É o caso aí do batismo. Vamos lá. Encerrar? Opa, não vem mais perguntas porque já está na hora de encerrar. Eu queria só terminar, gente, mostrando esse livro aqui, A Última ao Cadafalso. Um nome meio esquisito, mas eu vou explicar. O que é cadafalso? Vocês estão vendo aqui uma guilhotina. Guilhotina é onde botava a cabeça da pessoa aqui na Revolução Francesa para cortar a cabeça. Esse livro, dessa jornalista espetacular alemã, Gertrude von Lefort, ela conta aqui uma história da Revolução Francesa, onde 16 carmelitas foram mortas na guilhotina. Por quê? Porque a Revolução Francesa, que foi um terror de 10 anos contra a igreja, matou mais de 17 mil padres e mais de 30 mil religiosos. Proibiu que houvesse os conventos contemplativos. E as irmãzinhas resistiram. Não, nós vamos continuar aqui. Foram todas levadas para a praça pública e guilhotinadas, cortaram a cabeça. E por que chama A Última ao Cadafalso? Porque a Madre Superiora ficou por último. Ela quis ficar por último. E ela consolava cada uma das suas filhas. E teve uma filha que falou para ela assim: Madre, senhora, desculpe, eu não consegui terminar de rezar o ofício das horas hoje, que reza de 3 em 3 horas, né? A Madre disse: não tem problema, minha filha, nós vamos terminar de rezar lá no céu, ainda hoje. E ela foi a última a ser decapitada. Por isso que chama A Última ao Cadafalso. É uma história que muita gente não conhece. Muita gente pensa que a Revolução Francesa foi uma beleza, liberté, igualité, fraternité. Aqui, ó. Cortar a cabeça dos outros aos milhares, isso é fraternidade? Isso é loucura. Nunca se derramou tanto sangue na França como na Revolução Francesa, e sangue de católicos, de padres e religiosos e religiosas. Esse livro conta isso. Especialmente os universitários que precisam ler esse livro. Muito bem, gente boa, chegamos ao final do nosso programa de hoje, ok? Muito obrigado, vocês que vieram, vocês de casa que acompanhou. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aí de novo. Um grande abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.